Olá, internautas aqui da TV 61. Eu estou tendo a grata satisfação de receber a professora Nair Bicalho. A professora Nair Bicalho, ela é titular da Universidade de Brasília, onde ela coordena o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos. A professora Nair também é membro da Comissão Organizadora Nacional da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. E é sobre este assunto, especialmente sobre a educação e direitos humanos no Brasil, que eu converso agora com a professora Nair. Como vai a senhora, professora? Tudo bem? Tudo bem, João. E você, com esse trabalho importante que desenvolve, né, de divulgação dos nossos grandes problemas contemporâneos, não é? E conversando com pessoas que trabalham os temas, né? Ótimo. Professora, a senhora poderia falar um pouco sobre a história, né, da educação e direitos humanos no Brasil, como que se institucionalizou isso, né, depois de, obviamente, muita luta, né, de vocês que atuam, né, nessa área dos direitos humanos? Então, João, olha, tudo teve início no processo de resistência à ditadura civil-militar no Brasil, não é? Nós tivemos, a partir de todos aqueles atos de violação dos direitos humanos que o país sofreu, nós tivemos, então, uma atitude, uma iniciativa das universidades, com seus projetos de extensão universitária em torno do tema dos direitos humanos. E também o Brasil viveu muitos assassinatos, desaparecimentos, prisões, não é, de militantes políticos e figuras da nossa República, sindicalistas, de partidos políticos, de movimentos sociais. E, a partir disso, então, foram criados centros de direitos humanos, que passaram a fazer a defesa e a promoção dos direitos humanos e denunciar as violências. E também, nesse processo de resistência, se fez muita educação popular com base na metodologia do Paulo Freire, tendo em vista a formação para a cidadania, especialmente junto aos movimentos sociais, né, que lutavam por direitos. Aí eu estou me referindo aos trabalhadores, trabalhadoras do campo e da cidade, às mulheres, negros e negras, não é? Indígenas, LGBTQI+, e outros, crianças e adolescentes, né? E outros mais, que foram à cena pública em busca de reconhecimento e defesa e conquista de direitos. E esse movimento que estava acontecendo no Brasil, principalmente a partir dos anos 70 e 80, teve uma repercussão com a criação na América Latina do Instituto Interamericano de Direitos Humanos, que ocorreu nos anos 80, não é? E nesses anos, então, o Instituto fez a formação de educadores de diferentes países do continente latino-americano, que passaram a retornar aos seus países com financiamento de projetos para serem desenvolvidos a nível da população, da sociedade civil, e com isso, então, poder ir criando esta cultura dos direitos humanos em cada país. No caso do Brasil, nós tivemos um grupo de educadores nas várias regiões, né, que foram desenvolvendo seus projetos, programas, suas ações, e acabaram se articulando numa rede brasileira de educação em direitos humanos, no ano de 1995. Nós tínhamos em São Paulo a Comissão de Justiça e Paz, que era coordenada pelo arcebispo Dom Paulo Arnes, e lá tinha a socióloga Margarida Genevois, que tomou a frente da proposta da educação em direitos humanos no Brasil, articulada com os colegas do Uruguai, da Argentina, do Chile e de outros países latino-americanos.
Então, a nossa querida Margarida Genevoix, que está completando 100 anos, e lúcida até hoje. Que bacana. Junto, então, é maravilhoso, né? Está saindo um livro de homenagem a ela, está acabando de sair, do Camilo Vanucci, da editora Autêntica, e está saindo agora contando essa trajetória maravilhosa da Margarida Genevoix, que já ganhou prêmio em São Paulo, da Câmara Legislativa, ela ganhou diversos prêmios por esse trabalho que ela tem desenvolvido. Então, a Margarida, junto com esse grupo de especialistas e defensores dos direitos humanos e da educação em direitos humanos, eles articularam essa entidade civil sem fins lucrativos, né, para promover o intercâmbio entre as pessoas, grupos, movimentos sociais, entidades, instituições civis, ligada à formação em direitos humanos. E, com isso, esta rede foi se desenvolvendo em vários estados do Brasil. Ela tinha esse caráter supra-religioso, fazendo essa articulação e cooperação com diferentes ações, projetos, atividades de educação e direitos humanos, e também de caráter suprapartidário. E a rede, então, nos anos 1990, ela realizou a formação de centenas a milhares de pessoas que eram membros de profissionais de organizações sociais, de entidades, de instituições públicas, privadas, não é? E isto se estendeu até os anos 2000, início dos anos 2000. A rede teve esse papel muito importante, mostrando que era preciso criar e consolidar no Brasil uma cultura de direitos humanos, de maneira que se trabalhasse dentro daquele lema do nunca mais, né? Nunca mais ditadura civil-militar, nunca mais desaparecimentos, mortes, torturas no Brasil, né? E, com isso, a rede teve uma influência enorme através da Margarida Genevoix, quando teve início o governo Lula da Silva. Este governo tinha uma ênfase na questão dos direitos humanos, tanto que a Secretaria Especial de Direitos Humanos foi criada junto com... Ela existia já, mas ligada ao Ministério da Justiça, e ela passa a ser articulada com a Presidência da República, junto com a Secretaria Especial de Política para as Mulheres e a Secretaria da Igualdade Racial, né? Então, o governo Lula da Silva ele vai inaugurar, não é, uma frente pró-direitos humanos. E com isso... Status, né, professora? Ela passa a ter status de ministério, né? Já no governo. Sim, né? Exatamente. Ela passou, a Secretaria de Direitos Humanos passou status de Ministério de Direitos Humanos e teve, assim, condições de desenvolver suas políticas nas diversas áreas, né? Porque o Ministério trabalha a educação e direitos humanos, mas também a questão LGBTQI+, as pessoas com deficiência, a homofobia, né? A questão da discriminação e preconceito, né? Com o conselho que foi criado específico, né? Para trabalhar com essa temática. E a Margarida propôs, então, que se trabalhasse com a educação e direitos humanos junto ao governo Lula da Silva, e o secretário Nilmário Miranda acolheu e criou o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, que vai, então, ter o papel de inaugurar uma política pública de educação em direitos humanos. Porque a rede brasileira trabalhava em nome da sociedade civil e para a sociedade civil.
não é? Então, a partir do governo Lula da Silva, nós vamos ter o Comitê Nacional, que recebe, do qual eu fiz parte desde o início, até ele ser extinto pelo governo Bolsonaro, em 2019, e o papel do comitê, a primeira tarefa foi elaborar o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né? E este plano foi definido com 5 áreas: a educação básica, a educação superior, a educação não formal, a educação dos profissionais de justiça e segurança, que são os maiores responsáveis pela violação dos direitos humanos no Brasil até hoje, e a educação e as mídias, né? Então, nós avançamos com proposições concretas de trabalhos para essas 5 áreas no Brasil. E, com isso, então, nós tivemos um papel muito importante, né, com este instrumento normativo, que foi o Plano Nacional, né, e que passou a ser uma orientação geral nessas 5 áreas para o país, e também, em 2012, o comitê trabalhou junto ao Conselho Nacional de Educação, propondo as diretrizes nacionais de educação em direitos humanos, né? Nós começamos isso por volta de 2011, e o Conselho era, na verdade, o Conselho Federal de Educação, né? E ele passa a trabalhar com a proposta do Comitê Nacional, ele aceita a proposta, ratifica, define uma relatora para elaborar as diretrizes. Em 2012, o Brasil, através do MEC, por meio do ministro Mercadante, o Aloysio Mercadante, ele promulga, então, né, homologa, né, as diretrizes nacionais de educação e direitos humanos na área da educação básica e da educação superior. Então, nessas 2 áreas, a educação em direitos humanos tem força de lei. É como se nós tivéssemos aprovado no Congresso Nacional lei a favor da educação em direitos humanos, tal como ficou definido nas diretrizes, né? Como esse processo sistemático, multidimensional, que está voltado para a formação integral dos sujeitos de direitos, por meio dos valores, das atitudes, das práticas sociais, que são expressão de uma cultura de direitos humanos nas 3 áreas, né? Porque eu mencionei a educação básica, superior, mas também na área da formação inicial e continuada dos profissionais das diferentes áreas de conhecimento. Então, com isso, a educação em direitos humanos ela vai se tornar, vamos dizer, parte da formação de todos os profissionais de nível superior, o que dá às universidades um papel importante de fazer esta formação dos seus alunos, né, de graduação e pós, e também dos professores da rede básica de ensino. Então, as universidades, com as diretrizes nacionais da educação e direitos humanos, passaram a ter esta missão, não é? Junto ao sistema de ensino nacional público, né? Principalmente, mas ele é válido para o privado, não é? E, com isso, então, a gente foi avançando, né? O Plano Nacional é este aqui, né? Ele está em PDF no Google, né? E pode ser acessado gratuitamente, né, por qualquer profissional. Então, à medida em que o governo Lula da Silva avança nas propostas, né, de uma política pública de educação e direitos humanos, a rede foi diminuindo as suas ações e acabou sendo desativada no final
de 2010, aproximadamente, né? No final dos anos 2000. Por volta de 2010, a rede já estava desativada, né? E o comitê continuou com a sua missão, né? Foram formadas dezenas de comissões e comitês de direitos humanos no país, né? Alguns até financiados pela Secretaria Especial de Direitos Humanos. E, com isso, nós tivemos esses comitês estaduais que desenvolveram as suas ações e as políticas que foram sendo desenvolvidas junto com a publicação de um material didático pedagógico pela SECADI, a Secretaria de Ensino, de Ação Continuada, Cidadania, né, do MEC. Ela tinha recursos para o material didático pedagógico, assim como para revisão de livros didáticos que tratavam da questão indígena, a questão dos negros e negras, né, da cultura afro-brasileira e da história como é contada, né, nos livros didáticos. E, com isso, então, nós conseguimos este avanço, né? Porém, o governo Bolsonaro eliminou o Comitê Nacional em 2019 por meio de decreto e, junto com o comitê, dezenas de outras comissões, conselhos, né, que não estavam legalizados no país, da área de direitos humanos, né? Então, a partir desta ruptura da política, né? Por parte, quer dizer, não teve continuidade o trabalho desta política por parte do Estado. Antigos integrantes da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos e do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos decidiram reativar a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. A partir do ano passado, nós fizemos um primeiro seminário nacional de Educação e Direitos Humanos, contamos com quase 1.000 pessoas participando e estamos criando a rede e já temos mais de 400 profissionais que trabalham com a educação e direitos humanos e também membros de movimentos sociais, educadores populares que estão integrando a nossa rede, não é? E esta nossa rede, então, tem esse papel de fortalecer a democracia no país, tendo em vista a formação para a cidadania, o respeito integral aos direitos humanos, também defendemos a justiça social e ambiental, com práticas de uma educação emancipadora, crítica, problematizadora, intercultural e democrática. Né? Então, isto tem sido o nosso trabalho, né? E hoje, inclusive, a rede já está sendo estruturada nos estados e aqui no DF, com coordenadores estaduais e vice-coordenadores estaduais e também com articuladores estaduais, que estão implementando ações, projetos, planos estaduais, como é o caso do Ceará, e também temos, dessa maneira, contribuído para a cultura dos direitos humanos, não é? Então, hoje, você podia me perguntar, então, qual é a importância, né, da educação em direitos humanos hoje? Olha, ela é muito importante, né, na sociedade como nós estamos vivendo, com tantas incertezas, né? A forma como a vida da natureza, a vida dos seres humanos está em risco, não é? Com todo esse problema da degradação ambiental, e as pessoas se sentem amedrontadas, né? O medo também diante da pandemia, né? Onde as maiores vítimas são nossos grupos vulneráveis. E também a gente sabe que há uma perspectiva de que daqui para frente vamos ter que lidar com pandemias ou epidemias intermitentes, né?
E nós vimos como essa pandemia do Covid-19 tem aprofundado as desigualdades sociais, né? Que geram a opressão, a injustiça e a exclusão social. Né? Falar, então, né, aqui... Sim, desculpa, sim. Pode concluir. Posso concluir? Pois é, então o Brasil está aqui, né, João? Envolto em inúmeras crises, né? Econômica, social, política, cultural, sanitária, né? A gente com esse registro terrível de mais de 450 mil mortos, né? Que nos deixa nesse luto permanente, né? Todo dia o nosso luto é renovado por um amigo, por um parente, por um vizinho, por um conhecido, não é? E nós estamos vivendo esse momento de drástica redução dos recursos da educação, né? Que compromete essa qualidade da formação educacional das crianças e jovens e compromete o direito de futuro deles, não é? E com isso, então, a educação em direitos humanos se demonstra ser um instrumento eficaz para promover essa prática educativa no respeito, na promoção, na defesa dos direitos humanos e no combate às violações, e também para mostrar a necessidade de resistência a todas essas formas de violação, né? E propor a defesa da democracia, da cidadania, dos direitos humanos, porque é o ano do centenário do nosso querido Paulo Freire, né? Com a sua patrono da educação brasileira, com a sua proposta de uma educação emancipatória. E com isso, então, a rede brasileira, do meu ponto de vista, é um instrumento muito eficaz para efetivar essa proposta no Brasil. Exatamente, professora. E era justamente sobre isso que eu queria que a senhora comentasse, né? Porque a gente vive também um governo de retrocesso, né, civilizatório constante, né, que é um governo, como a senhora mesmo já pontuou, que acabou com o Comitê Nacional de Direitos Humanos e está acabando com essas políticas públicas. E a reativação da rede, toda essa mobilização que a senhora relatou, muito importante, é também uma resistência democrática, né? Uma resistência, sobretudo, não alongando aqui na minha premissa, professora, mas sobretudo no momento em que a gente vê as violações escancaradas, né, sendo filmadas, né, policiais com abordagens truculentas, policiais atirando no olho de pessoas que às vezes não estavam nem se manifestando, e se tivesse também é um direito democrático. Isso para falar nos últimos 5, 7 dias, né, que a gente vê isso escancaradamente em nosso país. E esse governo, pelo que ele já desfez das políticas de direitos humanos, demonstra que ele não é um governo democrático e que a reativação da rede ela é uma resistência democrática, né? Exatamente, é esta a nossa intenção, não é? E o trabalho deste maravilhoso grupo que está sendo coordenado pela professora Aida Monteiro da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco, não é? Nós somos um grupo de especialistas em educação e direitos humanos que estamos compondo essa comissão nacional sob a coordenação da professora Aida e combinamos, né, nos estados com colegas nossos das universidades, dos movimentos e educadores, né, populares que também estão integrando a nossa rede. Então, esse processo de resistência ele tem muitas frentes e nós temos uma esperança de que realmente a rede brasileira vai crescer e vai mostrar que o caminho é educacional, né, para todas essas crises. Nós temos que formar as atuais gerações e as futuras gerações para que essa cultura de direitos humanos possa se consolidar. Exatamente. Professor, eu queria, para finalizar, primeiro eu quero fazer o convite para a senhora que a gente possa manter semanalmente uma conversa com a senhora ou com outros membros da rede aqui na TV 61. Será um prazer receber sempre
A senhora, ou junto com outros membros... Convidados, né? Eu trago os meus colegas para a gente poder dialogar, não é? É um prazer, João, e agradeço muito esse convite. Tenho certeza que meus colegas da Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos vão ficar muito felizes com esse convite, e temos, sim, muito a dizer sobre essa proposta, e o seu trabalho na sua rede vai nos ajudar a divulgar e trazer, vamos dizer, um fortalecimento, não é, para as pessoas que ainda não conhecem, né? Vamos difundir e, com isso, então, vamos garantir que esta rede cresça o mais rápido e o tanto que puder, né? De forma a responder a todas essas demandas por direitos humanos que nós, hoje, escutamos dos diferentes setores da sociedade brasileira. Exatamente, professora, porque também, no meio disso, existe uma disputa de narrativa, né? Em que a gente percebe que, né, nessa disputa de narrativa há intencionalmente uma vontade de desmoralizar os direitos humanos e as pessoas que lutam por ele, à medida que deturpam o significado da luta pelos direitos humanos, né? Sim. Nós temos um problema com a mídia, não é? Exato. A mídia divulgou esta ideia de que direitos humanos é coisa de bandido, né? Que quem defende direitos humanos defende bandidos, né? Então, este é um grave problema, porque a mídia, durante esses anos que eu estive, 15 anos, eu estive no Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, o grande gargalo era a mídia. Nós tivemos muitas dificuldades todo o tempo para ter acesso à mídia, eu estou dizendo, às grandes corporações midiáticas do país que fazem o canal aberto da nossa TV, né? Então, nós tivemos muitas dificuldades e, com isso, então, este é um setor que nós queremos contribuir, né, de primeira mão, não só com as TVs comunitárias, né, e as rádios comunitárias, como também com todos os profissionais de mídia que estejam abertos para canalizar propostas, projetos, eventos, não é? Atividades que a rede possa realizar. Maravilha. Então, tá, professora, eu agradeço muito a professora Anaí Bicalho pela sua entrevista, um assunto extremamente importante. Como eu disse, teremos aqui vocês, aqui sempre na TV 61. Vamos marcar semanalmente. Deixo aí um abraço para a senhora, dar um abraço para o professor José Geraldo, esse grande ser humano também, de grande combatividade como a senhora. E deixo aí para as considerações finais. A senhora despedir do nosso público. Tá certo. Então, eu quero agradecer ao João Negrão por este canal maravilhoso, que ele é o responsável, né, principal em difundir todo esse processo de resistência democrática que o país está vivendo hoje e que precisa se somar, né, a todos os brasileiros e brasileiras dispostos a defender os direitos humanos, a cidadania e a democracia. Muito obrigada, João Negrão. Eu que agradeço, professora. Até a próxima, então. Um abraço. Até a próxima. Obrigada.